Fala, meus amigos, tudo bem? Aulão para a Polícia Civil, diretamente do curso para passar. Vamos trabalhar direito administrativo de forma bem objetiva, partindo aí dos exercícios das questões já caídas para a teoria. Então a gente vai trabalhar assim que a gente acaba fixando melhor a teoria, fazendo esse estudo inverso, partindo das questões para a parte teórica. Então vamos lá para o nosso primeiro slide, Direito Administrativo, professor Barroso. Está aí o professor Barroso, a qualificação, as redes sociais para você se quiser seguir, professor Renato Barroso, apostilas do Barroso, Medicina Legal DPRJ, YouTube e Facebook Renato Barroso. Primeira questão. Quanto às fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Letra A. Não existe nenhuma espécie de hierarquia entre as fontes do direito administrativo. Todas elas são passíveis e capazes de inovar na ordem jurídica. Letra B. A lei como fonte do direito administrativo deve ser entendida de forma ampla, contemplando todas as espécies normativas, incluídas as secundárias, como capazes e aptas a estabelecer direitos e deveres. C. A doutrina mostra papel importante como fonte do direito administrativo, esclarecendo e elucidando normas de modo a fomentar a sua observância e aplicação. D. Atualmente, como uma cada vez maior judicialização de políticas públicas, a jurisprudência passou a ocupar a mesma força cogente que a lei. Ambas fontes do direito administrativo, os costumes desempenham papel importante e a bem da segurança jurídica podem eventualmente, quando contrariarem a lei, sobre ela prevalecer. O que é isso, senhores? Vamos partir do seguinte. Eli Lopes Meirelles vai nos ajudar no seu curso de Direito Administrativo Brasileiro, dizendo que o direito administrativo é esse conjunto harmônico de princípios jurídicos que rege os órgãos, os agentes, o próprio Estado, as atividades que vão ali concretizar a atuação da administração pública, né, os fins desejados pelo Estado. Tá? E aí você vai buscar isso na lei e você não encontra. Por quê? Porque o direito administrativo não é codificado. Não existe um código definindo essa disciplina. Então, a gente tem aí, na maioria das vezes, que buscar na doutrina que vai nos ajudar elucidar tais institutos do direito administrativo. Por exemplo, ato composto, ato complexo, ato interno, ato vinculado e por aí vai. Contudo, hoje há uma aproximação do direito administrativo com o direito constitucional. Ou seja, você hoje tem na Constituição da República Federativa do Brasil, que de acordo, com o professor Paulo Rangel, a Constituição é certidão de nascimento de um Estado. A nossa, não sei se já foi dar uma olhada, tem 250 artigos. E lá no artigo, por exemplo, 145, inciso romano 2º, traz ali poder de polícia, que vai ser fato gerador de um tributo chamado taxas. Você tem, por exemplo, no artigo 37, caput da nossa Constituição, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então você vai encontrar na própria Constituição institutos do direito administrativo. É o que vem aí sendo chamado de constitucionalização do direito administrativo. Por exemplo, a responsabilidade civil do Estado, lá do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, dentre outros artigos. Pois bem, partindo dessa premissa, você vai guardar que vamos buscar numa fonte. Onde é que eu vou buscar? Em algum lugar. Fonte, lugar de onde provém alguma coisa. E aí você vai lá, busca na lei, que é a nossa fonte primária ou fonte direta, lei, tá? A lei é a nossa fonte aí que vai guiar, vai nortear
o dia a dia da administração. Tranquilo? E aí a fonte secundária ou fonte indireta, doutrina, jurisprudência e os costumes. Sendo assim, letra A. Não existe nenhuma espécie de hierarquia entre as fontes do direito administrativo. Ora, se a lei está dizendo que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, eu não posso um costume contrariar isso. Ou seja, a lei tem um papel importante dentro dessas fontes do direito. Por isso que ela é chamada de fonte primária. Né? Outro erro da questão, todas elas são passíveis e capazes de inovar na ordem jurídica? Não. O que é inovar? Trazer algo novo. Né? Então, um costume, uma doutrina, não pode ser atropelando, por exemplo, a lei. Temos que sempre buscar na lei, né, ali o melhor caminho para gerir a máquina administrativa. Daí o princípio da legalidade, na clássica lição do professor Eli Lopes Meirelles, que pelo princípio da legalidade, nós, servidores públicos, todos nós, agentes públicos, né, só podemos fazer aquilo que a lei está permitindo. Ao passo que os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, que a lei não veda. Tudo bem? Letra B de bola. A lei como fonte do direito administrativo deve ser entendida de forma ampla, contemplando todas as espécies normativas, incluídas as secundárias, como capazes e aptas a estabelecer direitos e deveres. Não, você não vai ter aqui, nessa questão, o erro da letra B é você dizer que as fontes secundárias são capazes de estabelecer direitos e deveres. Não posso, através de um costume, ou até mesmo de uma doutrina, exigir um comportamento das pessoas, por conta do artigo 5º, inciso romano, 2º da nossa Constituição. Letra C. A doutrina ostenta papel importante, sim, como fonte do direito administrativo, esclarecendo e elucidando normas de modo a fomentar a sua observância e aplicação. Esse é o papel da doutrina, tá? Professora de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, clássico Eli Lopes Meirelles, José dos Santos Carvalho Filho, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que eu reputo um dos mais importantes, um dos mais, não vou falar de importância, mas um dos mais badalados aí, né? O professor Diogo, com o seu livro, tá, de Direito Administrativo, aqui do Rio de Janeiro, da Procuradoria Geral. Ou seja, infelizmente faleceu tem pouco tempo, mas o seu livro é excepcional. Tudo bem? Inclusive, a prova da Polícia Federal buscou as fases, os ciclos do poder de polícia lá do livro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Tá bom? Então, a doutrina é importante para o estudo do direito administrativo. Letra D. Atualmente, com uma cada vez maior judicialização de políticas públicas, a jurisprudência passou a ocupar a mesma força cogente que a lei. Não, jurisprudência não está com a mesma força cogente do que a lei. O que é uma jurisprudência? É uma decisão ou são decisões dos tribunais superiores. Então está errado nesse sentido. É que os costumes desempenham um papel importante e, a bem da segurança jurídica, podem eventualmente, quando contrariarem lei, sobre ela prevalecer. Não, costume não tem o condão de contrariar, não tem essa força de passar por cima da lei. Tá? Então, gabarito da primeira aí, letra C de casa. Segunda questão. A administração pública indireta é um conjunto de entidades destinadas à prestação de serviços públicos ou de interesse público. A sua criação se baseia no princípio da descentralização ou distribuição de competência e o princípio de reserva legal, conforme previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, para tanto obedecer a certos princípios, né? Quais são os princípios? Ou seja,
A esse respeito, assinar a alternativa correta, ou seja, impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, é o clássico LIMPE, tá? Princípio da legalidade. A lei é o nosso fio condutor. A lei é que vai nos guiar. É a lei que vai direcionar nossos passos dentro da máquina administrativa. A impessoalidade é você buscar a satisfação do interesse público, não olhar para a pessoa do agente, porque a própria Constituição diz no seu artigo 37, parágrafo 1º, que a publicidade dos atos, programas, campanhas, serviços dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tá? Dela, publicidade, ó, dela não podendo constar nomes. Abre aí na sua casa esse artigo, ó, símbolos ou imagens que visam caracterizar a promoção do servidor de autoridades públicas. Então é basicamente o princípio da impessoalidade, que o professor Eli Lopes Meirelles costumava chamar de princípio da finalidade. Ele falava que, embora a Constituição não tenha assim referido explicitamente ao princípio da finalidade, ela o admitia na forma da impessoalidade. Moralidade é a ética, é a conduta proba, honesta, tá? Do agente público. Espera-se uma conduta proba, uma conduta ilibada por parte dos agentes públicos. É o que mais você vê, né, no dia a dia, condutas probas dos nossos gestores públicos, tá? Princípio da publicidade visa dar uma transparência, né? A máquina administrativa, vamos divulgar os atos para a sua devida eficácia, tá? Ressalvada as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Por exemplo, a sua intimidade, né? A sua vida privada, a sua honra, né? O próprio interesse social na forma do artigo 5º, inciso romano 60, tá bom? E a eficiência, que vai exigir que o agente público venha prestar um serviço com perfeição, né? Com ali uma qualidade, com rendimento funcional. O princípio da eficiência ele surge em 98 através do Poder Constituinte derivado reformador, Emenda Constitucional 19 de 98, intitulada de Reforma Administrativa. Tudo bem? Por isso que essa questão aqui, o gabarito é a letra A de alfa, que traz o LIMPE para a gente marcar. Beleza? Próximo tema. Vamos lá para a telinha, ó. A Polícia Civil, na ótica constitucional, exerce sua função precípua dentro de qual poder administrativo? Poder regulamentar, poder disciplinar, poder de polícia, poder discricionário ou poder hierárquico, né? Polícia Civil, todos nós, né? Policiais civis. Meu concurso foi de 2008, tá? Para oficial de cartório da PSERG, aqui, Polícia do Rio de Janeiro, e eu sei o que você passa para estudar para esse concurso, eu sei o que você aí, né, tem vivido nesses dias de isolamento, dias assim difíceis, em que às vezes a gente perde o ritmo de estudo, mas saiba de uma coisa, peça a Deus para renovar suas forças, peça a Deus para orientar os seus estudos, e não perca a fé, não perca a esperança, porque só o estudo é que vai mudar aí as coisas, é só o estudo que nos dá uma qualidade de vida, é só o estudo que nos tira de uma zona cinzenta e nos leva a lugares incríveis. Ouça esse bobo que vos fala, estude. Eu estou desanimado, faça uma oração, peça a Deus para renovar suas energias, que Ele vai te ajudar. Esforça-te, tenha de bom ânimo, que Deus vai abençoar os seus estudos. Independente, professor, estou muito tempo sem estudar. Comece, inicie o estudo, que eu não tenho dúvida que você vai conseguir alcançar o seu
O objetivo está aqui para isso, para te ajudar, para aí segurar nas suas mãos e ir com você até a posse do concurso, e você vai ter que me aturar na academia de polícia, porque lá eu dou instrução para os alunos na segunda fase do concurso, que é a Academia de Polícia Civil. Beleza? Voltando para a nossa aula. A Polícia Civil tem uma matiz constitucional. Artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição. Diz que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada ali a competência da União, a função de polícia judiciária, e apurar as infrações penais, exceto as militares. Então, quando você está estudando os poderes administrativos, você estuda o poder disciplinar, que é aquele poder que visa apurar infrações de servidores e das demais pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa. Você estuda o poder hierárquico, que visa estabelecer uma relação de coordenação e subordinação, organizando a administração, relações de hierarquia. Poder regulamentar, que é aquele poder que você entrega ao chefe do poder executivo para complementar as leis, viabilizando a sua correta aplicação. Inclusive tem o artigo 84, o inciso romano 4º da nossa Constituição, que nos dá essa função para o presidente da República. Nós temos também o poder vinculado, aquele poder que viabiliza a prática de atos administrativos com todos os elementos estampados na lei, isto é, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Poder discricionário, que é aquele poder que você tem uma certa margem de liberdade de escolha quanto à conveniência, oportunidade e conteúdo. E o poder, notadamente, de polícia. É aquele poder através do qual o Estado restringe o direito individual para beneficiar a coletividade. E dentro do poder de polícia você tem várias informações, dentre as quais seus atributos. O poder de polícia ele é discricionário, tem a discricionariedade. O poder de polícia tem a autoexecutoriedade e o poder de polícia tem a imperatividade. Ele tem aquela coercibilidade. E aí você divide o poder de polícia em polícia administrativa e polícia judiciária. E aqui eu me valho das lições do professor José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, que diz no seu manual que a polícia administrativa ela é preventiva e ostensiva e incide sobre bens, direitos e atividades. À medida que a polícia judiciária ela vai ter um papel repressivo e investigativo e vai recair sobre as pessoas. Então, assim, a polícia civil ela está dentro, a sua função precípua, que é trabalhar com investigação, dentro de um inquérito policial, por exemplo, identificando a autoria, reunindo vestígios para elucidar fatos criminosos. Então ela está dentro do poder de polícia, que é essa atividade que o Estado tem. Não confunda o poder da polícia com o poder de polícia. Poder de polícia é essa função que a administração pública tem, de restringir direitos individuais em benefício da coletividade. Poder da polícia, você vai lá para o 144 da Constituição, estudar os órgãos policiais que estão lá elencados, cada um com uma competência ou atribuição constitucional. Beleza? Gabarito aí, letra C de Charles, poder de polícia. Questão de número 4, vamos lá para a telinha, Assinale a alternativa correta acerca de Estado, governo e administração pública. Segundo a Constituição Federal, a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Não, a tripartição não é absoluta. O que nós temos ali, de fato, é uma tripartição de funções, mas de modo relativo.
uma vez que cada poder, legislativo, executivo, judiciário, são dotados de funções típicas e atípicas. A função típica do legislativo, por exemplo, é criar as leis e fiscalizar. A função típica do executivo é de administrar. E a função típica do judiciário é de julgar, dizer o direito. Função jurisdicional. Só que cada poder vai desempenhar a função do outro para viabilizar um controle sobre as atividades do outro poder para estabelecer uma relação de freios e contrapesos. Né? O grande filósofo Barão de Montesquieu, no seu livro Do Espírito das Leis, Checks and Balance, ou seja, cada poder fiscaliza o outro, controla o outro. Por exemplo, diz o artigo 49, inciso romano 5º da nossa Constituição, que compete exclusivamente ao Congresso Nacional suscitar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem dos limites ali do seu poder regulamentar. Então, é o Congresso freando o presidente da República. Tá? Então, não há uma divisão absoluta de funções, é uma divisão relativa de funções. Tá? Letra B. O estudo da administração pública do ponto de vista subjetivo abrange a maneira como o Estado participa das atividades econômicas privadas. Não. O erro está aqui, ó, subjetivo. Você teria a administração no aspecto objetivo. Objetivo. Objetivo também chamado de material ou funcional. Você vai envolver a atividade da administração. A administração pública no sentido subjetivo, ou orgânico ou formal, envolve o próprio Estado, isto é, as pessoas e os órgãos públicos. Letra C. O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Não, a gente não pode confundir Estado com a administração. Inclusive, a D vai nos aproximar disso, ó. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, uma atividade eminentemente técnica. Então, quando você estiver diante dessas expressões governo e administração, elas não estão ali, não são expressões com o mesmo valor semântico. Você vai ter uma atividade política, que é o governo, né? E uma atividade técnica, que é a própria administração. Por isso que a resposta está até destacada aqui, é a letra D de dado. E a letra E, tradicionalmente na doutrina, os elementos apontados como constitutivos do Estado são o povo, a uniformidade linguística e o governo. Não. Os elementos constitutivos do Estado é a soberania, o povo e o território. Destacando que o professor Pedro Leandro, no seu livro de Direito Constitucional Esquematizado, coloca o quarto elemento, que é a finalidade. Tá bom? Então, questão 4, gabarito, letra D de dado, D de delta. Questão 5, vamos lá. Os atos administrativos são atos jurídicos praticados, segundo o direito administrativo, pelas pessoas administrativas. O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de 5 requisitos necessários à sua formação. Qual alternativa representa um deles? Isto é, ele está perguntando requisitos, também chamado de elementos. Nós temos 5 requisitos do ato administrativo: competência ou sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Ou seja, é o plano de formação do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando você estiver estudando na sua casa ato administrativo, parta do pressuposto que o ato é uma declaração de vontade.
da administração pública, que agindo nessa qualidade, por exemplo, tenha por fim declarar direitos, impor obrigações, até mesmo aos administrados ou a si própria, sujeitando-se àquele controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Então você tem aí uma definição de atos, tá? E esses atos possuem atributos, que são características, que é a presunção de legitimidade, tá? E veracidade. O ato presume-se legítimo, o ato presume-se legal, de acordo com as normas jurídicas. O fato narrado pelo agente presume-se verdadeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. Cabe prova em contrário. Tá? Autoexecutoriedade. O ato administrativo pode ser posto em execução diretamente pela própria administração, sem necessidade de intervenção judicial. Tipicidade. O ato deve corresponder a figuras previamente previstas em lei para gerar determinados resultados. E a imperatividade. O ato se impõe a terceiros, independentemente de sua concordância. Atributos, não é o que ele está pedindo aqui. Estou passando pelos atributos para chamar a sua atenção. E os elementos ou requisitos? COFIFOMOB, né? COFIFOMOB, método batido, anos, vemos, e até hoje vale, né, nas provas, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Né? Ou seja, a competência, elemento vinculado, é o sujeito que tem atribuição para a prática do ato. Finalidade, elemento vinculado, é o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Forma, exteriorização do ato administrativo, elemento vinculado também do ato administrativo. Né? Como é que o ato vai se apresentar? Isto é, normalmente ele é o quê? Escrito. Né? Motivo, também chamado de causa, é o pressuposto de fato e de direito que justifica a prática do ato administrativo. Pode ser vinculado, está na lei, pode ser discricionário, fica a critério da administração pública. E o objeto? O objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Pode ser vinculado, pode ser discricionário. Tudo bem? Tranquilo? Resposta aí, letra C, envolvendo a finalidade. Para você citar, cite aí o elemento ou o requisito do ato administrativo, gabarito aí, letra C de Charles. Questão 6. Os atos administrativos como emanação do poder público trazem em si certos atributos que os distinguem dos atos jurídicos privados e lhes emprestam características próprias e condições peculiares de atuação. Qual alternativa refere a um desses atributos? Determinação, jurisprudência, anulação, revogação ou autoexecutoriedade? Uma questão que eu não posso perder numa prova de concurso. Barroso, eu estou com dificuldade em ato administrativo. Tá? Vai lá no meu canal do YouTube. No dia 4 de agosto de 2020, eu vou estar iniciando uma maratona de atos administrativos. Tá? Vai lá nas apostilas do Barroso. Tem lá as definições, os exemplos, para você aprofundar. Mas fique sabendo, autoexecutoriedade. O ato vai ser executado diretamente pela administração pública, tá? Independente de uma ordem do juiz. Então, vou remover um carro para o depósito que está em cima da calçada. Eu não dependo de mandado do juiz para remover esse carro para o depósito, porque isso é autoexecutável. Beleza? Vai lá. Questão de número 7. A edição de um ato administrativo contrário ao sistema jurídico vigente é passível de anulação pela administração pública ou revogação pelo Poder Judiciário. Letra B, revogação pelo Poder Judiciário por razões de conveniência e oportunidade. Letra C, anulação pela administração pública ou pelo Poder Judiciário,
respeitados os direitos adquiridos e os terceiros de boa-fé, convalidação pelo Poder Judiciário por razões de ilegalidade. Letra E, convalidação pelo Poder Judiciário para respeitar os direitos adquiridos e os terceiros de boa-fé ou não. Ora, a letra A eu vou eliminar. Por quê? Porque anulação pela administração pública, ok, porque é um ato contrário ao sistema jurídico vigente. Agora, revogação pelo judiciário, não. O ato que está contrariando o sistema jurídico vigente, ele é passível de uma anulação. E o que é anulação? Polícia, o que é anulação? É você retirar um ato administrativo em razão de uma ilegalidade. Esse é o primeiro ponto. Quem é que pode fazê-lo? Quem praticou o ato, a administração pública através do princípio da autotutela ou o Poder Judiciário, mediante provocação do interessado. Tá? E a anulação, não se esqueçam, produz efeitos ex tunc, retroativos. A revogação, não. A revogação recai sobre um ato legítimo, eficaz, tá? Um ato legal, isto é, por questões de conveniência e oportunidade, ela revoga o ato administrativo. Quem é que revoga? Quem praticou o ato administrativo. A autotutela também. O judiciário pode revogar? Se for um ato do juiz, ele pode revogar. Do juiz. O juiz não pode revogar ato nem do legislativo, nem do executivo. Mas se for um juiz que baixa um aviso, uma portaria, ele pode, dentro da sua margem de liberdade de escolha, revogar aquele ato que ele, juiz, praticou. Tudo bem? Tranquilo? Revogação. Efeitos ex nunc. Lá do latim, ex nunc, a partir de. É daqui para frente. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a resposta aqui é a letra C. A anulação pela administração pública ou pelo judiciário, respeitados os direitos adquiridos e os terceiros de boa-fé. A banca trabalhou aqui com o artigo 53. 53, coloca no seu caderno, da Lei 9784 de 99. Beleza? Tranquilo? Então, questão 7, letra C. Ah, Barroso, é a convalidação. Você não vai falar? Sim, com o maior prazer. Convalidação, artigo 55, da Lei 9784 de 99. E a letra D ele citou aí pra gente, ó. Convalidação pelo Poder Judiciário por razões de ilegalidade. Não é o juiz que convalida o ato. Quem convalida o ato administrativo é a própria administração pública, que exige motivação para tanto. Lá do artigo 50 da Lei 9784 de 99, que vai exigir a motivação para revogação, anulação, convalidação e suspensão de atos administrativos. Então, convalidar é você sanar o vício existente em ato administrativo. Beleza? Sanatória, regra geral, e cai em prova isso. Tá? Vício no elemento competência e vício no elemento forma. Competência que não seja exclusiva, forma que não seja essencial. Tudo bem? Artigo 55 da Lei 9784/99. Beleza? Vamos prosperar. Questão 8, no que tange a classificação dos atos administrativos, é correto afirmar que atos constitutivos afirmam um direito pré-existente mediante o reconhecimento de situação jurídica previamente constituída. B, só que não é ato constitutivo, é ato declaratório. O ato declaratório, ele assim, declara um direito pré-existente. Melhor exemplo é a licença. Tá bom? B, quanto à situação de terceiros, os atos externos independem de publicidade para terem eficácia. Ora, se o ato administrativo vai alcançar terceiros, como é que esse ato vai gerar eficácia, isto é, efeitos, sem ser divulgado,
sem ser publicado. Então você tem a letra B também fora. Letra C. Nos atos de gestão, a administração atua como prerrogativa de poder público? Não. Diz a professora de Pietro, quanto à prerrogativa, o ato pode ser de império e o ato pode ser de gestão. Império, o ato vai se impor. A administração usa de sua supremacia do interesse público. No ato de gestão, ela não utiliza de sua supremacia do interesse público. Ela atua numa relação de horizontalidade. No ato de império, a relação é de verticalidade. Beleza? Nos atos compostos existem dois atos pelo menos, sendo um principal e o outro acessório. Tá certinho. Ato composto, eu tenho um ato principal e um ato secundário, um ato acessório, um ato instrumental. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro nos dá um exemplo de nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal que depende de uma aprovação. Então ela chama a aprovação de ato acessório e a nomeação de ato principal. É um ato composto. Tá? Dois atos administrativos, pelo menos. O ato complexo, não. O ato complexo são manifestações de dois ou mais órgãos para formar um único ato administrativo. O exemplo é exemplo de prova. Aposentadoria. Aposentadoria, quanto à formação de vontade, se classifica, de acordo com a jurisprudência, como ato administrativo complexo. E o ato simples, basta uma única vontade, basta um único agente para o ato ser praticado. Tudo bem? Uma autorização, tá? Uma licença. Tudo tranquilo aí, beleza? Vamos seguir. E a letra E? Letra E, ó. Os atos concretos definem uma regra genérica que deverá ser aplicada sempre que a situação descrita no ato ocorrer de fato. Não é ato concreto, é ato abstrato, ato geral. Quanto aos destinatários, atos gerais, atos individuais. Atos gerais são atos abstratos, alcança todos. Atos individuais ou atos concretos possuem destinatário determinado. Tudo bem? Tranquilo? Então, questão 8, gabarito, letra D de delta. Questão 9, a responsabilidade civil do Estado. Vamos para a telinha aqui, ó. A responsabilidade civil do Estado adotada na CF de 88 é objetiva, especial, subjetiva, especial, objetiva, contratual e exclusiva. Olha, quando você estuda responsabilidade, tanto do Estado quanto dos policiais civis, que é o nosso caso aqui, você parte do pressuposto que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, jurídicas de direito privado, que prestam serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Então você primeiro, vítima de um dano causado por um policial, ela vai acionar primeiro o Estado. E o Estado, obviamente, ela preenchendo os requisitos, isto é, a conduta do agente público, dano causado. Entre a conduta e o dano há um nexo de causalidade. O Estado vai ser responsabilizado, pautado numa teoria chamada teoria do risco administrativo. Tá? Ou seja, não dependo mais do elemento subjetivo, ou seja, não dependo mais do elemento dolo ou culpa. Tá? Basta, conduta, resultado e o nexo de causalidade. Obviamente que a teoria do risco administrativo admite excludentes. Destaco uma para vocês, que é das que mais está em prova. Culpa exclusiva da vítima. A teoria do risco integral não admite excludentes. A teoria do risco administrativo admite excludentes.
de responsabilidade civil do Estado. E essa responsabilidade recebe esse nome, objetiva. Objetiva. Independe da comprovação de dolo e da comprovação de culpa. Beleza? Barroso, e a responsabilidade do policial civil? Ela é o quê? Isso, subjetiva. Para responsabilizar o policial civil, tem que ter ali a comprovação não só da conduta, não só do dano, não só do nexo causal, mas também do elemento dolo ou culpa. Tudo bem? Tranquilo? Então essa resposta aí, o gabarito é a letra C, responsabilidade civil objetiva. Questão 10. Frustrar a licitude de processo licitatório classifica-se como ato de improbidade administrativa que gera: letra A, enriquecimento ilícito; letra B, prejuízo ao erário; letra C, justa causa; letra D, lesão a princípios da administração pública. Então ele bota frustrar a licitude de processo licitatório. Na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, você vai ter ali 4 atos de improbidade, tá? Isto é, um ato que gera um enriquecimento ilícito, lá do artigo 9º da Lei de Improbidade, nos seus 12 incisos, você vai observar os verbos ali: receber, perceber, usar, utilizar, adquirir, incorporar, tá? Vários verbos ali no artigo 9º que vão exigir o dolo, tá? Isto é, dolo por parte do agente que quer se enriquecer ilicitamente. No artigo 10 são 21 incisos aproximadamente, né? E ali você vai observar que a lei vai punir tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Ato de improbidade que causa prejuízo aos cofres públicos, isto é, ao erário público. E aí você vai perceber que no artigo 10 não há um enriquecimento em tese, o que é uma conduta de permitir, de doar, de frustrar. Licitação envolve dinheiro público. Ele frustrou. Me dá um exemplo de frustrar uma licitação, Barroso. Ora, pensa comigo. Eu abro um leilão para a venda de bens móveis que não servem mais para a administração pública e lanço o edital com 8 dias úteis, né? Pego o prazo do pregão, ou lanço o edital com 5 dias úteis, pego o prazo do convite. E aí, lá na frente, alguém vai impugnar essa licitação e vai anular tudo. Por quê? Porque eu não observei o prazo de 15 dias para divulgar o edital do leilão, que é um prazo mínimo, né, de 15 dias. Então eu frustrei o leilão, improbidade administrativa. Ah, mas eu não tive o dolo, eu não queria frustrar, meu amiguinho. Você frustrou, tá? A culpa vai te pegar aqui, o elemento culpa, imprudência, negligência ou imperícia. Mas eu não domino licitação, quem mandou? Só estudar para a prova. Tem que estudar para a vida. E você perdeu aí um prazo fatal, vai ter que ressarcir os cofres públicos por esse dano causado. Tudo bem? É nesse sentido que você trabalha com um ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário. Outro ato de improbidade, artigo 10, letra A. Aqueles atos que são decorrentes de concessão ou aplicação de benefício financeiro, né, ou tributário. Tá? Somente a título também de dolo. Só tem um 10A caput. E o artigo 11 da lei que traz ali 10 incisos aproximadamente, que são atos de improbidade só a título de dolo também, que atentam contra os princípios, tá, da administração pública. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por isso que essa resposta aí da questão número 10 é a letra... Cadê? Frustrar a licitude do processo licitatório é a letra B de bravo, tá bom? Pega a lei de improbidade, foque no artigo 9º, 10 e 11,
que são as condutas da lei de improbidade. Vai no artigo 12, pegue as sanções, monte uma tabela no seu caderno com as sanções. Na minha apostila eu coloco isso, tá? Para você guardar o prazo de proibição de contratação com o poder público e de suspensão dos direitos políticos. Por exemplo, se você pegar um ato de improbidade que atenta contra os princípios, os direitos políticos vão ficar suspensos, né? Mínimo 3 anos, máximo 5 anos. Você tem 3 a 5 anos. Tá? Se for atentar contra os princípios, você vai ficar ali 3 anos sem poder receber benefício do Estado, 3 anos sem poder contratar com a administração pública, além de pagar uma multa de até 100 vezes a remuneração do agente. Então, assim, é importante pegar essas sanções do artigo 12, guardar para a sua prova que tem natureza civil. Eu não tenho um processo penal para aplicar o artigo 12, eu tenho um processo civil, eu tenho um juiz que vai instruir, que vai tocar esse processo, tá? Um juiz, vai ser o rito ordinário, de acordo com o artigo 17 da própria lei de improbidade administrativa, e o juiz vai ter que, assim, adotar critérios para poder aplicar essas sanções. Ele vai ter que levar, já foi questão de prova isso. Tá? Ele vai ter que ficar atento ao proveito patrimonial obtido pelo agente, né? Na hora de pesar a caneta, na hora de sancionar, de punir o agente público, e ele vai ter que ver a repercussão do dano, a extensão do dano para a administração. E a banca, além de cobrar essas duas, pediu como gabarito também, além dessas duas, estava na assertiva, uma observância ao princípio da proporcionalidade. Porque nós queremos dar um mínimo 3, máximo 10 anos de suspensão dos direitos políticos. Pena de multa, até 100 vezes o salário, se for princípios, até 3 vezes o valor do enriquecimento. Então tem que ter o princípio da proporcionalidade também, ok? E eu fecho essa aula com a novidade do pacote anticrime, que mexeu no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, a 13964/2019. A Lei de Improbidade não admitia acordo, transação ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Veio o pacote anticrime e inovou na Lei de Improbidade Administrativa, admitindo sim acordo na persecução de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? E aí a gente encerra essa nossa aula. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela paciência de todos e desejo assim que Deus venha te abençoar rica e abundantemente e que você venha conseguir alcançar o seu objetivo, que é a sua classificação. Um abraço e até a próxima oportunidade, galera. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.